massagista do Vasco, que nos deixou há 10 anos. Pois é, a gente mostrou as habilidades dele na profissão como massagista mesmo. Só que Pai Santana ia muito além. Então o Santana passou a ser uma atração, cara. Saudava a torcida, ajoelhava, a galera ia pro delírio, cara. Estendia a bandeira, beijava a bandeira e acho que aquilo ali já inflamava a torcida e nos enchia de energia. Se a gente fosse jogar lá no Acre, em Rondônia, Amazônia, estou falando desses lugares porque são longe do Rio, né? Os torcedores que estavam lá, independente do número, gritavam jogadores e gritavam Pai Santana. Pô, isso era demais, cara. Era tudo. Era coisa que a gente fica arrepiado, gosta de ver, pô. Quem não gosta de ver o seu pai ser ovacionado pela torcida? Uma relação que vai além do futebol. Então Santana é esse personagem que talvez seja o mais emblemático da nossa história, desse envolvimento entre o futebol e o misticismo, entre o futebol e a Umbanda, o futebol e o candomblé, esse campo das macumbas. Ia pro cemitério fazer as macumbas, pode ganhar que eu ia junto. E aí eu brincava muito com ele. Eu sou um cara que gosta de brincar. Ele falou, porra, essa noite, eu digo, essa noite o quê, cara? Não, vou fazer um trabalho. Que trabalho, porra? Você tem que cuidar do meu tornozelo, tu vai pra onde, porra? Eles estão, calma, tranquilo, amanhã você vai ver. Trabalho com o São Cruzeiro das Almas. É um Exu que nós temos, um Exu batizado. Quer dizer, você vai no cemitério pra falar com o seu Cruzeiro pra ajudar pro Vasco? Claro. E o Flamengo tá ferrado nessas alturas do campeonato, tá não? Com tanto trabalho em cima, coitado do Flamengo. Não tem pena não, Santana? Eu acho que o Flamengo deveria acabar no Flamengo, é a única coisa que atrapalha o Vasco. A rivalidade entre Vasco e Flamengo sempre exigiu uma dedicação a mais do Pai Santana. Aí fui num carro, deitei dentro do carro, uma cabeça de porco e a camisa do Flamengo. Aí quando cheguei bem na porta do Flamengo, eu soltei, botei a cabeça de porco, aquelas obrigações, e acendi a vela. Mas na hora que eu acendi a vela caiu e queimou a camisa. Foi um tumulto, o pessoal saíram atrás de mim para me matar. Tem a famosa história da final da Taça Guanabara, né, de 76, se não me engano, mas Flamengo e Vasco. Vamos ter que botar um trabalho no meio do campo do Flamengo. Falei assim, como é que eu vou entrar no meio do campo do Flamengo, os caras vão matar. Aí pegamos um helicóptero do São João Silva, aí fomos de manhã. Um helicóptero? Aí só paramos no meio do campo, eu armei o helicóptero. Quando foi isso, Pai Santana? 76, aí voamos para embora. E o que acontece no fim das contas é que o Vasco ganha aquela Taça Guanabara, com o Zico perdendo um pênalti e o Geraldo Assoviador perdendo um pênalti. Antes disso, em 1970, um trabalho em São Januário elevou a fama do massagista. O dia que eu entrei aqui, o Vasco não ganhava 12 anos e meio. Por que ele cresceu o nome dele no Vasco? Por causa disso. O Vasco vivia um longo período sem títulos. Entre 1958 e 1970, passaram 17 técnicos pelo clube e ninguém dava jeito. Tinha várias coisas enterradas aqui. Aí houve em 70, nós fizemos um trabalho aqui, começamos às 9 horas da noite e terminamos às 5 da manhã. Que ele falou que tinha um não sei o que enterrado no estádio, você sabe disso, né? Que levou um terreiro de macumba lá para dentro do estádio, fizeram lá um trabalho, desenterraram lá não sei o que. Coincidência ou não, o fato é que depois disso, o Vasco foi campeão carioca em 1970. As mandingas de Pai Santana no Brasil deram um tempo em 1984. Pai Santana deixou o Vasco depois de 17 anos. Seu destino, Kuwait por 20 milhões de luvas, 4 milhões de cruzeiros de salário, mais casa e carro.
A convite do técnico Antônio Lopes, ele foi ser massagista da seleção do Kuwait. Foi lá que Pai Santana conheceu Luiz Felipe Scolari. Felipão conversou com o Esporte Espetacular quando ainda era técnico do Grêmio. O Pai Santana, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Kuwait. Eu trabalhava numa equipe e ele trabalhava na seleção. Achei que adorava ele. Eu não sei como ele fazia, não entendo, porque se ele falasse uma palavra em árabe, digamos, água em árabe, ele poderia saber. Mas ele falava em português e a pessoa do lado de lá entendia. Mas o que caracteriza o malandro é a capacidade de se adequar, capacidade de se adaptar, né? E o Santana chegando no Kuwait, culturalmente, o que ele faz? Ele se converte, ele vira um muçulmano. Ahmed Santana. É claro que a inteligência, a expertise, a sagacidade eram importantes no que ele fazia, mas a malandragem era uma coisa assim impressionante. E se espera que imediatamente os tanques e os soldados aliados comecem a invasão do Kuwait. A passagem de Santana pelo Kuwait foi interrompida de forma forçada em 1990, com a Guerra do Golfo. Estava comigo, eu estava na seleção naquela época. Nós ouvíamos ele falando com os jogadores, porque os jogadores naquela oportunidade voltaram da França para a Arábia Saudita. Da Arábia Saudita para o Kuwait não tinha como entrar, eles entraram pelo deserto com carros e o Santana queria ir junto. E nós, não faça isso, não. É uma guerra, não temos como participar. Foi nessa volta do Oriente Médio para o Vasco que o Pai Santana adotou o famoso ritual. Mas o Santana, por exemplo, começa a usar uma bandeira do Vasco como um tapete, porque o muçulmano, quando reza para Meca, ele estende um tapete no chão, ele se ajoelha no tapete, ele bate aquela cabeça, beija o tapete e reza. A Meca do Santana era a torcida do Vasco. Pai Santana continua presente em todos os jogos do Vasco aqui em São Januário. O clube fez uma homenagem e batizou com o nome do folclórico massagista o banco de reservas. Mas não é o do time da casa, e sim o dos visitantes. Um trabalho extra para o Pai Santana, que mesmo lá de cima, continua ajudando o clube do coração. O visitante está aqui, mas o Santana está aqui atrás. O Santana está de olho no visitante. Quem sabe botando a mão, segurando os garotos aqui, para o Vasco tomar uma linha e a gente partir para as vitórias. É que muitas vezes o trabalho funcionava contra os adversários, mesmo sem querer. Em 2004, Romário estava no Fluminense e reencontrou o Pai Santana no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. É sorte para que ele não se machuque, que ele faça uma boa partida. Sai de campo com 4 minutos. Com certeza que se eu fui no ouvido dele, eu devo ter feito essa sacanagem. Não, hein, Pai Santana. Acabei saindo com 5 minutos. Eu lembro que ele ficou também chateado, porque ali, independente da gente ser adversário naquele momento, a gente é amigo e amigo sempre deseja bem ao outro amigo. Meu amigo, acidente de trabalho. O trabalho dele era pro Vasco ganhar. Era isso. E nada fazia o Pai Santana mais feliz do que ver o Vasco vencendo. Era uma forma de celebrar a fé, de ver materializado os trabalhos místicos da véspera, mesmo que nem todos acreditassem. Quase como uma profecia. Mais um gol aí, ó. O Vasco atacando, com o Valdir, o chute. E o gol que tanto o Pai Santana, cuidado aí, Pai Santana, gostaria de ver. Pertinho dele. Já que não pode estar em campo fazendo massagem, como gostaria nos jogadores, pelo menos assiste de camarote, hein, Pai Santana? Graças a Deus.